Na verdade, jamais será abalado. O justo estará em memória eterna. Não temerás maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem seguro. Ele não temerá, até que veja alcançado o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele repartiu, deu aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio o verá e se entristecerá. Rangerá os dentes e se consumirá. O desejo do ímpio perecerá. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, esse salmo diz: a felicidade de quem teme ao Senhor. Felizes são aqueles que temem ao Senhor, que obedecem os seus mandamentos, que andam em seus caminhos, né? Como diz aqui no salmo, eles terão grande prazer. Então, que nós possamos, irmãos, cada vez mais ser obedientes à palavra do Senhor, temer ao Senhor. No versículo 7 diz: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Então, mesmo que venha, irmãos, na nossa vida, más notícias, maus rumores, né? Maus momentos, o nosso coração está firme, confiando no Senhor, sabendo que Ele é a nossa força, né? É Ele que nos coloca de pé, é somente Ele que nos ajuda. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos, nessa noite, pedindo ao Senhor que venha cada dia mais nos fortalecer, que nós venhamos ser bem-aventurados, porque nós vamos temer cada vez mais ao Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez na tua casa, Pai. Alegra, Senhor, o meu coração estar aqui, Senhor, na tua casa, junto com os irmãos, meu Deus, em comunhão, para juntos nós adorarmos, louvarmos, engrandecermos o teu santo nome. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha nos dar cada dia mais sabedoria, o Senhor venha nos dar graça, conhecimento, meu Deus, da tua palavra, e que nós venhamos temer ao Senhor, meu Deus, cada dia mais, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. É só o Senhor que está conosco, Pai, quando nós passamos pelo vale. Que o Senhor venha nos fortalecer, meu Deus, na tua força, Pai, no teu poder, Pai, em nome de Jesus. Eu consagro ao Senhor, meu Deus, esse culto. Eu consagro, Senhor, os louvores, a palavra que vai ser pregada. Que o teu Espírito Santo fale com cada um de nós nessa noite, ó Pai. E que nós possamos sair daqui fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor, irmão. Glória a Deus. Paz esteja convosco, amém? Glória a Deus. Estamos aqui, quarto dia da nossa campanha. Saia do seu lugar, cumprimente os irmãos. Pode ir lá do outro lado da igreja. Fale para ele ou para ela que bom que você está aqui. Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Marília, está com o volume no tablet? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos adorar ao Senhor.
da sua glória. Semelhante a homem se esvaziou, céu tornou. Assim mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu nome sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará o que? Ele é o Senhor. Levante suas mãos e diga: Jesus, nome sobre todo nome, sobre todo nome. Todo nome, sobre todo nome. Abriu mão da sua glória. Vamos dizendo: semelhante a homem se esvaziou, céu tornou. Mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o que Ele fez? Ele deu nome, deu sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará o que? Ele é o Senhor. Diga o nome dele: Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, sobre todo nome, sobre todo nome. Vai declarando: Jesus, nome sobre todo nome, sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
eternidade, do príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o príncipe da paz. Jeová Shalom, o príncipe da paz, o Deus da paz está aqui nessa noite. Será que você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Nosso Deus é bom. Adore, 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 adore. Adore a Ele. Entre em comunhão com Ele. Fale com Ele aí no seu lugar. Um dia Ele se entregou por nós. A palavra nos garante que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E que Ele está vivo. Ele está vivo. Ele escuta as suas orações, Ele escuta o seu clamor. Ele não mudou nem vai mudar. Ele continua sendo Deus de misericórdia, Deus fiel, Deus bom. Eu sei, tua presença acrescenta paz, mais fácil para a confusão. Diga pra Ele. Pai, então, pra que se preocupar com a aflição, com as dores do meu coração? Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Eu sei, tua presença acrescenta paz, mais espaço para a confusão. Pai, então, pra que se preocupar com a aflição, com as dores do meu coração? Tua presença só traz alegria. Alegria é a minha força, alegria é a minha força, alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria. Alegria é a minha força, alegria é a minha força, alegria é a minha força. Santo, Santo. Adore, adore, adore. Santo, Santo, Santo. Mais uma vez, declare Santo. Eu quero
onde os anjos cantam santo. Quero entrar, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Adore, 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 adore. Entre nesse lugar, entre nesse lugar. Se achega a Ele. Oh! Vem, Senhor, encher este lugar. Vem transbordar neste lugar. Vem com a Tua presença. Vem com a Tua glória. Nós ansiamos por Ti. Nós ansiamos por Ti. Vem neste lugar. Enche este lugar. Vem neste lugar. Enche a minha vida. Oh, vem, 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 vem. Vem neste lugar. Enche este lugar. Com a Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria, Deus. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aleluia! Do mar tenta me encobrir e parecer eu vou afundar. Me lembra de... Vamos dizer pra Ele. Me lembra de... Se lembre nessa noite. Se a escuridão quiser me abraçar, esperança parecer perder, me lembra de... lembra de... Olha só, a paz é uma promessa. Jeová Shalom. E a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembra de... lembra de... Quando o mar tenta me encobrir, parecer que eu vou afundar. Lembra de... lembra de... essa escuridão, escuridão quiser me abraçar, a esperança
vale seu perder. Lembra-te, lembra-te, capaz, capaz, capaz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembra de capaz, capaz, toma posse. Capaz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Lembra de você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome, você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Igreja, adore. Você tem um nome que acalma. Toma posse, toma posse. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Deixa ele iluminar você. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Aplauda Ele. Recebe o nosso louvor. Glória a Deus, amém, irmãos, paz seja convosco. Podem sentar em nome de Jesus. Nós vamos fazer levantamento de dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar essa noite, segura em tuas mãos. Nós vamos consagrar a Deus aquilo que você trazer e colocar no altar, amém? Lembre-se, o altar não deve nada para ninguém. A bênção de Deus, ela sai do altar para a tua vida. Aquilo que você semeia no altar é o que vai estar sobre a tua vida, amém? Glória a Deus, porque o altar é até mesmo lugar de sacrifício, né? Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos colocar em tua presença esse momento também muito importante do culto, porque fala também de adoração. Quando o homem dizima, ele adora. Quando ele oferta, ele adora, porque ele faz isso de coração. E tudo aquilo que se faz com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso entendimento, meu Deus, certamente vai tocar os céus, vai sair do altar, vai tocar o céu, e o Senhor
que está ali pronto para ouvir e responder a oração do teu povo, o Senhor certamente dará vitória ao dizimista e ao ofertante. Mas nesse momento eu quero orar, meu Deus, para os dizimistas, porque está escrito na tua palavra: trazei os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento e prosperidade na minha casa. E o Senhor diz uma coisa: aí então, depois de vocês trazer os dízimos ao meu altar, eu vou abrir a janela do céu sobre vocês, porque a vida, meu Deus, meu Pai, financeira de muita gente, ela fica travada, porque a janela dos céus não foi aberta para essa pessoa. Ó Deus, e a tua palavra também diz algo importante, que depois que a janela dos céus forem aberta, o Senhor vai repreender o devorador, aquele que destrói o trabalho da pessoa, meu Deus, pessoa que trabalha muito e vê muito pouco resultado do seu trabalho. Então, meu Deus, o Senhor diz que vai repreender esse devorador. E o terceiro ponto, meu Deus, da promessa, é que o Senhor diz que essa pessoa vai emprestar, não vai tomar emprestado. Ela não vai viver no vermelho, só pedindo dinheiro aqui, pedindo dinheiro ali. Ela vai ter para emprestar, porque a janela dos céus vão ser aberta. Olha para você ver, meu irmão, a vantagem que tem ser um dizimista. A janela do céu vai ser aberta, o demônio devorador vai ser repreendido, e o dinheiro vai sobrar para emprestar. Você não vai tomar emprestado. Assim diz o Senhor, assim diziam os profetas, assim digo eu essa noite, assim diz o Senhor para a vida, na vida daqueles que temem e obedecem a sua palavra. Também tua palavra diz, meu Deus, que as ofertas, eu sempre digo que elas são como uma semente, meu Deus, que é plantada em uma boa terra, e não há melhor terra para semear do que o evangelho, ó Deus, porque uma alma vale mais que todo o ouro e toda a prata dessa terra. Então abençoa, meu Deus, esse irmão, essa irmã, que essa noite vai ofertar, segundo o seu entendimento e segundo o seu coração, meu Deus, aquilo que ela vai semear. Então abençoa cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, com boa medida, recalcada e transbordante, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Irmão, se você for ofertar, pode fazer em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, sua palavra nunca mudou e nunca vai mudar. Você já parou para prestar bastante atenção nessa passagem de Malaquias 3? Quando o Senhor disse, ali tem três coisas, três revelações. Primeira, quando você dizima no altar, o que a Bíblia diz? A janela do céu, porque tudo, o que a Bíblia diz claramente ali em Efésios 1? Todas as bênçãos, elas estão aonde? Nos lugares espirituais, né? A bênção vem de cima para baixo. Primeiro ponto, então, que a janela vai ser aberta. Segundo ponto, que aquele que não quer ver o bem de ninguém, que não quer que nenhum crente prospere, seja cabeça, mas que seja causa, o Senhor diz que vai repreender ele, vai dizer, opa, aí você não pode tocar não, porque esse homem, essa mulher aí, ele é meu dizimista, ele é fiel. E o terceiro ponto que Deus promete, é você emprestar, não tomar emprestado. Então, analisa muito bem, claramente, a palavra do Senhor, e aí depois a gente conversa. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar o pastor aqui essa noite, em nome de Jesus. É o 4º dia da nossa campanha. Glória a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Deus vai falar com você. Deus vai te abençoar pela palavra que sair da boca do servo do Senhor. Amém? Pastor, que Deus te abençoe e te use. Amém, amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém? Glórias a Deus. Ontem, lá no culto, no momento do dízimo, também a gente estava falando sobre essa palavra de Malaquias, e falava sobre as janelas dos céus, e é uma revelação muito bonita, porque a gente entende que as janelas, elas são abertas pelo lado de dentro, né? Então, se ela está no céu, é Deus quem abre, e quando Deus abre as janelas, a bênção é derramada sem medida. A porta a gente abre por fora, né? E a gente entra e sai, mas a janela ela é aberta pelo lado de dentro. Então é algo de Deus. O pastor hoje, assim, a hora que ele falou, eu falei, nossa, nós na mesma fé, no mesmo propósito, e isso que é, né? Nós sermos abençoadores, é muito melhor, né? Nós abençoarmos. Até trouxe uma palavra assim, também que é,
né? Existem coisas que Deus faz por mim, e outras coisas Deus faz em mim, e depois Deus vai fazer coisas através de mim. Amém? Então, se você quer algo de Deus, deixa Deus fazer algo em você, te transformar, nos lapidar, nos preparar, tirarmos todos os nossos traumas, tudo aquilo que nós trazemos de cargas negativas quando nós chegamos na presença do Senhor. Então, Deus está fazendo em nós. E depois Deus vai nos abençoar, nos guardar contra o perseguidor, vai nos guardar contra o devorador, o migrador. Deus vai fazer por nós. E aí, quando Deus estiver fazendo por nós, depois Ele vai fazer através de nós. Nós vamos abençoar, estender a nossa mão com autoridade, curar, expulsar demônios, abençoar vidas, profetizar bênção na vida das pessoas, e Deus vai abençoá-las através de nós. É um processo, né? Eu gostaria que os irmãos, primeiro eu quero agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade. Olha, para nós que somos, né, os pastores auxiliares, é um privilégio a gente poder estar aqui ministrando uma palavra, algo que Deus muitas vezes grita no nosso coração, e nós temos que estar pronto para o tempo certo, no momento certo, aproveitando as oportunidades. E eu fico muito feliz, a gente vem com muita alegria. Hoje, outra vez a minha esposa vinha, mas aí uma moça pediu para olhar as crianças, não deu. Hoje ela veio aqui, minha esposa Luciana, uma guerreira que está junto comigo, me apoiando, me fortalecendo. Há momentos na vida que um homem precisa, né, ao todo tempo, mas ela precisa, a mulher, ser forte, nos ajudar, ser auxiliadora, ser abençoadora, não passar na frente, mas andar junto. Isso é muito bom. E eu, graças a Deus, tenho essa esposa, e tenho uma filha que está trilhando o mesmo caminho, está comigo sempre, né? Tem aprendido com a mãe dela, e em nome de Jesus vai ser uma grande profissional, mas uma esposa abençoada, em nome de Jesus. Bom, vamos abrir a nossa Bíblia em Juízes capítulo 6, verso 23. Juízes é um período muito importante no meio do povo de Deus. Juízes é um tempo que Deus tinha misericórdia daquele povo, porque eles facilmente se desviavam do Senhor. Vai, gente, para aí, com uma mão só nós não vamos. Glórias a Deus. Juízes capítulo 6, versos 23. Nós estamos aqui neste elo, é uma alegria muito grande poder falar de paz, e nós vamos falar de Jeová Shalom, o Deus da paz, o Deus que traz o refrigério. É a paz que ninguém no mundo entende, a paz que nós encontramos em Jesus, e é essa paz que nós vamos hoje falar, e que muitas vezes, mesmo estando na presença do Senhor, parece que nós esquecemos, entramos em aflição, angústia, em medo, né? Então, Juízes capítulo 6, verso 23, diz assim: mas o Senhor lhe disse, que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe deu um nome, diz: o Senhor é a paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiazer. Amém? Só até aqui nós vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus querido e amado, eu quero, Senhor, de todo o meu coração, Senhor, te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo junto com a Tua igreja, falando do Teu amor, ó Deus, declarando, Senhor, o poder do Senhor, declarando a paz que excede todo entendimento, e essa paz é o Senhor, essa paz é Jesus. Que nesta noite, Senhor, o Senhor possa nos ajudar a expressar tudo aquilo que é da vontade do Senhor, tudo aquilo que é da parte do Senhor. Pai, eu nada sou, nada tenho, nada posso, mas se o Senhor está comigo nesta noite, Senhor, fala conosco, que o Teu Espírito Santo, que intercede por nós de formas inexprimíveis, ó Pai, possa estar revelando ao coração do meu irmão, da minha irmã, o meu coração, Senhor, aquilo que é da parte do Senhor, para nos fortalecer, para nos fazer, ó Deus, andar segundo o Teu querer, segundo os Teus propósitos, Senhor, e que nós venhamos ter a verdadeira paz na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho,
em tudo aquilo que fizermos e onde formos, ó Pai, nós sejamos, ó Deus, e levemos esta paz do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, igreja. Glórias a Deus. Eu quero também trazer aqui um abraço do pastor Giovanni. Ontem eu ainda falei com ele que estava vindo para cá. Agradecer a ele por estar nos abençoando, a oportunidade de estarmos aqui. Então, um abraço que eu entrego aqui dele e ao pastor Juvenil e a toda a igreja em nome de Jesus. Bom, vindo aqui para a palavra, nesse tempo aqui de Gideão, o povo de Israel, eles estavam passando por uma aflição muito grande, porque eles viviam tempos de guerra, e o povo de Deus, eles estavam passando um processo que eles haviam entrado na terra prometida, na terra que manava leite e mel, mas esse povo, eles tinham alcançado a bênção do Senhor, as promessas do Senhor, mas eles não tinham uma mente de governo. Muitos deles ainda tinham essa mente de escravidão. Eles não tinham a mente que o Senhor queria que eles tivessem, que era para entrar e possuir a terra. E eles muitas vezes se desviavam desse propósito, porque em vez de possuir a terra, muitas vezes eles queriam trazer aquelas pessoas que ali moravam, viviam, e como escravo deles, mas eles acabavam cedendo aos deuses que eles serviam, às adorações que eles faziam, e aí então eles enfraqueciam. E aí Deus tinha misericórdia, e ali Deus começou um processo, estava começando em Gideão, e ele estava vivendo um momento que os piores inimigos deles, quando eles plantavam, a terra já estava no ponto da colheita, seus inimigos vinham e tomavam toda a colheita deles, roubavam dele tudo aquilo que a terra tinha dado, que o Senhor tinha abençoado. A palavra até diz que Gideão estava malhando o trigo num lagar, no lagar, que é onde preparava a uva, e o lagar não era na eira que preparava o trigo, e ele estava preparando o trigo ali, batendo e separando, no lugar que não era o ideal, porque eles estavam escondendo as suas colheitas para que o inimigo não tomasse. Então ali era um tempo de muita angústia, de muito medo, de muita aflição. Então quando tem angústia, tem medo, não tem paz. A paz, ela não convive com medo, a paz, ela não convive com apreensão, com angústia. Será o que vai acontecer, quando eles chegam, quando vêm? Isso tudo nos tira a paz, nos tira o sono. Então o Gideão estava ali, e o Senhor então aparece a ele, para que ele tinha sido escolhido para que ele pudesse tirar o povo das garras dos inimigos, que ele fosse um libertador, que ele fosse um homem que fosse de frente ao inimigo e batalhasse e vencesse. Mas então, como todos sabem, Gideão começa um processo, tipo, muitas vezes nós fazemos: ah, pastor, mas eu, líder de ministério, eu não levo jeito. Olha aqui quanta gente melhor. Olha, tem um irmão ali que já está mais tempo com o Senhor. Tem esse, tem aquilo outro. Nós começamos a nos esconder de medo, porque o medo, ele é uma falta de paz. Então o Senhor começa a se apresentar a Gideão, e Gideão então começa ali a fazer uns testes com Deus. E quando ele fala para o Senhor, o anjo aparece a ele, o anjo com letra maiúscula, a minha guarda aí que eu vou lhe pegar um novilho e vou trazer e vou sacrificar. E ali então ele começa a testar. E quando ele percebe que é o Senhor, ele então fala: nossa, é verdadeiramente o Senhor. E o que isso quer dizer? Quer dizer que há muito tempo, aquele povo, por medo, eles sofriam, ouviam falar de um Deus poderoso que podia livrar eles daquela situação, mas eles não tinham um relacionamento com Ele. Ele tinha esquecido. Muitas vezes quando nós conversamos com pessoas, e aí de repente essa pessoa some da nossa vida. Ontem mesmo eu e a Lu estava falando, falei: nossa, às vezes a gente trabalha com uma pessoa e passa um tempo, ele sai daquele trabalho junto com a gente mora na mesma cidade e não vê mais a pessoa, porque a gente perde o relacionamento. E aí, de repente você pode até encontrar com a pessoa, ela vai estar muito diferente, a ponto de a gente quase não reconhecer. E assim se nós vamos perdendo o relacionamento com Deus, nós vamos esquecendo como é Deus, como é a voz de Deus, o que Ele provoca em nós, qual é a paz que Ele traz para nós, qual é a sensação que Ele traz para nós quando nós perdemos o relacionamento com Ele.
E assim estava Gideão, estava o povo naquela época. E isso, igreja, quando nós trazemos para hoje, há uma coisa que nós vivemos mais ou menos parecida com aquele povo naquela época. Por quê? Nós vivemos tempos diferentes. Nós não temos guerra, nós não temos a guerra que nós temos que combater todos os dias, como eles, o temor de alguém vir e saquear, né? Mas nós temos uma guerra que nós travamos, que é com o nosso eu, com nós mesmos. Muitas vezes nós estamos sofrendo de medo, não sabemos porquê, não sabemos de onde vem, uma coisa que aperta o nosso coração e a gente não sabe porquê. Tem dia que você acorda e fala: meu Deus, que sensação ruim, que medo, não sei o que, eu estou angustiado, não sei porquê. Será o que vai acontecer comigo? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. E a gente começa a querer saber o porquê, e a gente vai vivendo esse medo, e esse medo ele vai trazendo para nós uma sensação de insegurança. E quando nós vivemos essa sensação de insegurança, o medo vem à tona. E quando o medo vem à tona, vem a falta de paz. A gente perde a alegria, a gente perde a paciência, a gente perde a comunhão, porque quando a gente está sem paciência, a gente começa a espantar as pessoas que estão conosco, ao nosso redor, ao nosso lado, e as pessoas então começam a não querer suportar, e a gente vai ficando cada vez mais sozinho. Mas nesta campanha, um Jesus que o Senhor nos prometeu. A palavra de Deus até trouxe aqui, né, que eu já trago prontinho aqui para os irmãos a ficar abrindo aqui, só um instante. Em Isaías capítulo 9, verso 6, o Senhor vai nos dizer a seguinte frase, o versículo, Isaías 9, 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre ele e em seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém? Essa é uma promessa que o Senhor tem para os nossos dias. Aqui Isaías estava profetizando de algo que viria na vida do povo, que verdadeiramente colocaria eles num lugar de paz, no lugar de governo, no lugar de eternidade, porque ele estava falando de Jesus, e através de Jesus nós encontramos salvação, através de Jesus nós encontramos libertação, através de Jesus nós temos uma promessa que ele virá buscar a igreja e que nós vamos morar com ele, porque ele é a nossa salvação, amém? Mas enquanto essa salvação, esse lugar que o Senhor tem para nós não vem, ele nos promete uma paz. E essa paz vem da esperança de algo que está garantido a todo aquele que crê, a todo aquele que entrega a sua vida, a todo aquele que reconhece Ele como o único e suficiente Salvador, amém? Só que isso não basta. Muitas vezes nós sabemos, pelo intelecto nós entendemos, quando nós trazemos para a nossa alma, que é o lugar das nossas emoções, isso para aqui, ele não entra no nosso espírito. Eu sei, mas não coloco em prática. Eu até sei, mas há algo me prende que eu não consigo confiar e esperar e segurar nisso, e eu perco a paz. E eu trouxe aqui 2 exemplos para que a gente possa trazer para a nossa vida e entendermos como, mesmo estando na presença do Senhor, se nós não vigiarmos, se nós não determinarmos, se nós não vivenciarmos isso, nós podemos viver situações diferentes daquilo que o Senhor tem proposto para nós. A Bíblia nos diz, lá em Lucas capítulo 7, versos do 20 ao 23, diz assim: quando os homens chegaram junto dele e disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: és tu aquele que estava por vir, ou esperamos outro? Naquela hora, curou Jesus muitos de moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista aos cegos. Então Jesus lhe respondeu:
Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. E é bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João Batista é aquele que veio anunciar Jesus. João Batista é aquele que andou pelo deserto vestido lá de pele de animal e comia mel e gafanhotos. A palavra de Deus diz que ele teve a experiência de batizar Jesus. Você imagina um homem que tinha uma promessa que viria o Messias e que ele viveria esse momento. E então Jesus chega e João Batista vai para batizar Jesus, e quando ele batiza Jesus, vem uma pomba. Vamos dizer que ela senta no ombro de Jesus, e ele olha aquilo, e se não bastasse para confirmar que João Batista estava batizando o Messias, abre-se os céus e diz: este é o meu filho amado. E João Batista então vivencia a promessa de Deus. Porém, depois de anunciar, ter a experiência com Jesus, é o que nós temos muitas vezes, e sabemos que é Jesus. Quando ele entra no cárcere e ele está lá, ele tem um conflito. Ele começa a ouvir, ele fica sabendo de alguém que está fazendo milagres, de alguém que está curando. Ele sabia que era Jesus, mas no seu coração entra a dúvida. Muitas vezes, quando nós estamos encarcerados, nós deixamos de ouvir a voz dos céus e damos voz ao nosso coração angustiado. Quando nós estamos numa situação difícil, nós deixamos de ouvir as mensagens do céu e começamos a ouvir a nossa consciência, que começa a pesar. Quando nós deixamos angustiados e aprisionados por diversas situações, seja ela endividamento, seja ela sentimentos de raiva, sentimentos de decepção, sentimentos de todos os tipos dos males, nós, sendo aprisionados por esses sentimentos, nós deixamos de ouvir a voz dos céus e damos vazão aos nossos sentimentos angustiosos, e então brota em nós a dúvida. João Batista estava ali. Você imagina, você faz a obra, batiza pessoas, de repente você é preso, está lá encarcerado, e ouve as pessoas falar: tem alguém bombando lá fora, como diz o Tarso, está nível hard mesmo assim, né? Está batizando, está curando, está libertando, curando cegos. E de repente ele começou a ouvir a voz do coração dele e deixou de ouvir o que Deus tinha para ele, e ele manda perguntar. Por que a gente percebe aqui que bateu um ciúmes, talvez uma inveja, porque ele deixou, né, ali de entender o propósito de Deus, e começou a duvidar daquilo, querer saber. Se ele tinha tido a experiência, sabia da promessa, por que ele mandou os homens lá perguntar aos seus servos, seus discípulos, perguntar? Porque João Batista, naquele momento, estava ouvindo a voz do seu coração angustiado. E muitas vezes nós somos assim. Quando nós passamos dificuldade, nós nos fechamos num casulo e nós perdemos a paz, porque nós deixamos de crer. Às vezes a depressão, a opressão não é falta de Deus. Não é, eu tenho certeza que não é. Mas é que nós damos voz àquilo que não é a voz de Deus. Nós damos voz àquilo que não traz esperança. Nós damos voz àquilo que cresce em nós e vai nos, como se fosse lá a palavra jogada nos espinhos, ela vai sufocando. Nós não deixamos aquilo que Deus tem para nós entrar no nosso coração, no nosso espírito. Ciúmes, dissensões, às vezes na igreja, né? A gente que vai ficando muito tempo, outro dia eu estava falando para a Lu, se nós não tomarmos cuidado e nós não olharmos para o nosso autor e consumador, que é Jesus, eu sempre falo lá em casa, falo para os amigos, para os irmãos, que a nossa fé está no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu estou lá com o pastor Giovanni faz 17 anos, né, Lu? 17 anos. Nós nunca saímos para outra igreja, nunca. Agora que estamos começando a despontar, vai num lugar, vai no outro, mas sempre ali. E a gente percebe, se nós não vigiarmos, eu falo assim que igreja, nós somos meio ruim de mudança. Eu sou uma pessoa assim bem tradicional mesmo. Eu tenho
17 anos de relação com o pastor Giovanni, fazem 22 anos que eu trabalho na empresa que eu trabalho, e 26 anos de casado. Então eu não sou da mudança, eu sou de ficar, de edificar, de criar raiz. E quando você vai ficando muito tempo no lugar, a gente parece, eu falei, tem hora que parece que é um móvel, né? Você está ali, ó, aquela cômoda ali, já viu no quarto, ó, aquela cômoda é boa, a mulher, a esposa fala, não vamos vender não, ela é madeira maciça, pode ficar ali, mas traz uma nova, aí a novinha você vai lá, dá uma ajeitada, passa um pano, ajeita a gaveta, põe as roupas novas lá, as velhas lá na outra cômoda velha, né? Põe as blusas de tecido mais fino naquela novinha, aí a outra você põe só calça jeans, roupa de serviço, roupa de frio para você trocar. E aquilo, muitas vezes, se nós não vigiarmos e não entendermos qual é o processo de Deus, aquilo nos causa uma tristeza. Por quê? Na igreja é assim. As pessoas chegam, os novos, ele chega cheio do gás, ele chega cheio de novidade, e ele muitas vezes até impressiona os líderes, os pastores. Não é defeito não estou julgando eles não, porque chega uma voz, um calor novo, e aí aquilo floresce. Se você não vigia, você cai, você começa a trazer tristeza para o teu coração, e deixa de ouvir a voz dos céus. Por quê? Tudo na nossa vida tem um tempo, tudo tem um tempo. Só que muitas vezes tem pessoas que passam, fazem esse rebuliço todo na igreja, e eles vão, são nuvens passageiras. Mas existe os remanescentes, aqueles que você sempre está ali, aquela cômoda usada, ela sempre está ali, você pode sempre contar com ela. Aquela cômoda que está ali, de repente está até no cantinho, mas a hora que você precisar, ela está ali, porque ela é madeira maciça, ela veio de uma matéria-prima boa, de qualidade. Ela não é igual a cômoda nova de hoje, que você vai, dali a pouco sai o fundo, rodando a garra, e aí logo você não está usando ela mais, ela vai embora. Tudo é um processo. Só que, se a cômoda mais antiga não olhar para o que Deus para ela, para o que o seu dono tem para ela, ela cria uma casca, ela cria uma angústia, e ela vai se definhando. O importante dos remanescentes é eles saberem quais são os propósitos de Deus para ele, é ele saber que ele é aquela verdadeira coluna que ali tem, que Deus tem para ele. Porque o seu pastor, por mais que chegue aqui um novo, ele sabe que com você eu posso contar. Por isso que às vezes ele até ali fala, não, eu vou cuidar que esse aqui, né, ele precisa de um lustrinho, porque ele é meio, né, se não cuidar direitinho ele desmonta, então vamos dar uma atenção. E é isso que nos fortalece, quando nós começamos sempre a ouvir a voz do Espírito, porque é ela que nos traz a paz. Ela não nos deixa inchar por causa de desavença no seu trabalho. Oh meu Deus, no trabalho como que acontece? Né? Você está lá há anos, aí chega aquela pessoa mais nova, e ele chega fazendo rebuliço, e é vento passageiro. Mas nós temos que saber qual é o propósito de Deus para nós, o que nós temos a oferecer. Você é raiz profunda, nós chegamos e criamos raízes, e nós temos a nossa raiz fincada na terra, mas a nossa terra, ela é regada pelo poder do Espírito de Deus, uma água nova sempre está regando e nos fortalecendo. E aí quando nós prestamos ouvido àquilo que Deus tem para nós vamos nos fortalecendo e nutrindo, sempre ouvindo a voz da esperança. O seu tempo vai chegar, a sua promessa está pronta. Qual o problema que você está vivendo no teu trabalho? Eu te dou a paz. Eu sei que a paz que eu tenho aqui na presença do Senhor é a paz que eu levo para a minha empresa, é a paz que eu levo para a minha vizinhança, é a paz que eu levo para a casa da minha família. É essa paz que as pessoas estão carentes no mundo. É essa paz que as pessoas não entendem, que está Covid para todo lado, mas aquele que ouve a voz do céu fala, o Senhor é o meu socorro, Ele me guarda, eu olho para o alto, de onde vem o socorro, e Ele vem do Senhor. O mundo está jogando a cabeça, arrancando o cabelo da cabeça, mas nós sabemos quem nos guarda, nós ouvimos a voz da paz do Espírito Santo de Deus. E então aqui nesse momento, João Batista, ele fica angustiado. E quando nós olhamos mais à frente, nós vamos lá em Atos capítulo 16, verso 23 e 26. Nós vamos ver de novo uma situação de encarceramento, de prisão, mas com um foco diferente. A palavra de Deus diz em Atos 16, 23, que Paulo e Silas,
né? Todos conhecem a história. E depois lhe derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, e ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, os levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se todas as cadeias de todos. Amém? Outra situação de prisão, do mesmo homem de Deus, dos mesmos homens que estavam trabalhando para o crescimento desse evangelho, preparando o coração das pessoas, arrumando o coração das pessoas para a presença dos Messias. Aqui Jesus já tinha vindo, o Espírito Santo de Deus pairava sobre a terra já, no coração das pessoas. E aqui nós temos uma situação, Paulo e Silas aprisionados, e se nós formos olhar a situação, João Batista, ele estava preso, mas vamos dizer que numa situação um pouco mais de privilégio, porque Herodes tinha um certo medo, ele tinha uma certa consideração com João Batista, então ele estava preso num cárcere, mas não estava igual Paulo e Silas, porque eles tinham grilhões e estacas, e eles estavam presos através de correntes, e seus pés presos de uma posição difícil, e ainda tinha um carcereiro especial para guardar a vida deles. Estava num cárcere profundo, mas existia uma diferença. Qual voz eles estavam ouvindo? Paulo e Silas cantavam, eles adoravam a Deus, eles cantavam louvores, e as suas prisões, as suas cadeias foram quebradas, as correntes foram esmigalhadas, porque eles cantavam em meio à prisão. João Batista, quando estava ouvindo a angústia do seu coração, ele estava aprisionado, mas estava em situação de mais prisão, porque ele estava preso nas próprias angústias. Paulo e Silas estavam presos fisicamente, mas o seu coração estava em liberdade, e o Espírito de Deus visitava o coração deles, e o Espírito de Deus que trazia a paz que excede todo entendimento, a paz que as pessoas não entendem, que tudo está difícil, mas você está cantando louvores, não para se exibir, mas porque você sabe a quem você está adorando, você sabe a voz que você está ouvindo, você sabe a paz que está entrando no teu coração. A opressão não te causa medo, a prisão não te causa medo, a angústia não te tira o medo e não te tira a paz. Hoje nós vivemos tempos, igreja, tempos modernos. Hoje nós temos uma dificuldade, uma correria, porque se o dia tivesse 26 horas, nós andávamos atrasado ainda. Nós andaríamos atrasados, porque quanto mais tempo, mais afazeres a gente consegue, mais coisas para tomar o nosso tempo, e ali então aquilo vai trazendo uma pressão para a vida da gente, que nós não temos noção, porque nós ouvimos a voz, nós fechamos o nosso coração e não ouvimos a voz que vem dos céus. Muitas vezes a correria do serviço, e eu vou falar uma coisa para vocês, gente, às vezes a gente trabalha, e eu tenho que chegar em casa lá com um sorrisão, porque uma que eu tenho que confiar no Senhor, e outra que as pessoas lá em casa, que eles podem fazer para mim é orar. Eu trabalho com venda, gente, acho que nem na pandemia eu sofri tanta pressão igual estou sofrendo por esses últimos 2 meses. Assim, a ponto de falar, Senhor, será que, né? A gente começa a remoer as coisas assim, a pensar onde que eu estou, você começa a procurar o erro, onde que eu estou errando, o que eu estou fazendo. Aí começa a vir, se nós deixarmos de ouvir a voz do céu, começa a vir o medo, a angústia, a pressão. Mas para aí, eu estou fazendo tudo certo. Por que o cliente não vem? Aí você liga para um cliente, não, a minha família, minha mãe ficou doente, eu vou ter que cuidar dela. O outro, rapaz, negócio para fechar amanhã, nossa, eu peguei uma virose aqui, estou para cima e para baixo, não dou conta de ir. E a direção da empresa liga, o que está acontecendo? Quanto você vendeu? Está vendendo, não sei o quê, e blá, 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 blá. E tem hora que você para, aí você corre, vai no banheiro, e ajoelha, e ora a Deus, acorda de madrugada e vai. Aí por fim você já começa, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, o Teu Espírito, Senhor, traz a paz no meu coração, Jesus, tem misericórdia da minha vida.
E nós vivemos porque os tempos são difíceis. E não vou falar para vocês que tem um super crente aqui, não existe um medo. Mas quando o medo vem, eu falo, Senhor, eu tenho que ouvir a voz do Senhor, eu tenho que ouvir o Teu Espírito, porque eu sei o que o Senhor tem para mim. Nós estamos ali há 22 anos, não é 22 dias, nem 2 meses. E já passamos por situações difíceis, mas o que eu louvo a Deus, que hoje eu passo mais maduro, mais experiente com Deus. E quanto mais lutas, o próprio Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Ele diz isso para nós, é porque Ele foi homem aqui na terra, Ele foi Deus, 100% homem, e Ele passou as mesmas aflições. A palavra de Deus diz que Jesus então vai lá para o Getsemane, e Ele tem um contato direto com Deus ali, e Deus mostra para Ele tudo que vai ser passado, a ponto dele suar sangue. Mas Jesus, a gente olha e fala, quando é que Ele venceu a cruz? Ele venceu a cruz lá no Getsemane. Ele não venceu a cruz enquanto Ele estava passando, porque quando Ele estava lá no Getsemane, Deus mostrou para Ele tudo que Ele ia passar. Ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, se não seja feito segundo a Tua vontade. E a gente imagina que Deus fala para Ele assim, é imaginação, né? Fala, filho, a tua oração foi sincera, e você, meu filho, eu sei como você vai passar, mas eu preciso que você passe essa fase. Você passe por isso, porque vidas dependem de você, um projeto depende de você, um propósito que eu tenho depende de você. E Jesus, então faça a tua vontade. Tem vidas dependendo de nós. Pessoas que estão olhando para nós, estão vendo os nossos medos, as nossas seguranças, e estão vendo como nós vivemos e como nós passamos. Às vezes nós nos preocupamos tanto em pregar a palavra, em falar do amor de Jesus. Ai, mas eu não decoro versículo, eu não sei como é que eu faço. Fala da glória, do poder de Deus. Nós não precisamos acusar ninguém, o que nós precisamos é mostrar a paz do Senhor em nós. Nós não somos de guerra, nós somos da paz. O inimigo vem contra nós, você chega no trabalho lá, a colega de serviço vem igual munida do Satanás, te dá uma picuda logo cedo, na segunda-feira, começo do mês, na canela. E ali você mostra a tua força, a tua paz. Você fala, o Senhor é a minha força. Aleluias. Ali, sabe o que nós estamos passando? Autoridade. A autoridade, ela não vai contra, ela recebe e entrega na presença do Senhor. A autoridade, ela é conquistada. Quando nós temos essa autoridade, porque olha, eu posso, igual a gente fala profeta em casa, né? É difícil, porque em casa as pessoas veem nós como nós somos verdadeiramente. Mas as pessoas em casa sabem das nossas lutas, das nossas diversidades, porque em casa né, não é bom, mas só quando acontece o pau quebra, dali a pouco está todo mundo se beijando, abraçando, tá bom, passou e vamos que vamos. Mas lá fora as pessoas estão nos olhando, e para eles receber autoridade, gente, poder e autoridade são coisas diferentes. O poder é aquele que manda, ele trabalha na base da ordem. A autoridade nós conquistamos, e essa autoridade ela vem através dessa sabedoria e dessa paz que nós temos no Senhor. Nós somos confrontados o tempo todo no trabalho, e quando nós entregamos isso na mão do Senhor, e nós passamos por cima disso, e confiamos e continuamos na mesma fé, na mesma paz, as pessoas falam assim, olha, na hora ele até pisa, mas a hora que o calo dele aperta, ele vai em você, porque ele vê a autoridade da palavra. Ele cumpre o que ele faz, ele cumpre o que ele fala. Ele tem um Deus que, olha, eu cutuco aquele cara o tempo todo, o demônio que está em mim cutuca ele o tempo todo, e ele mantém a paz, ele mantém a autoridade dele, ele mantém a palavra dele, e isso é autoridade. Quando eu falar, meu amigo, está falado, porque as pessoas vão reconhecer. Então, busque autoridade, conhecer a palavra. Olha, tem pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, leu muito mais do que nós, mas são ateus, são pessoas que não confiam no Senhor, não conhecem, porque não existe o Espírito Santo, o Jeová Shalom, o Jeová Gilé na vida deles, não existe Jeová Nissi, não existe nenhum Deus que possa revelar para eles, e eles não têm autoridade da palavra. Mas você, que vive todos os dias uma mensagem que traz daqui, você que todos os dias entra na presença, no secreto do Senhor, e pega uma mensagem, fala, Senhor, e quando orarem, não seja como os
Nossa, é de Deus isso aqui. Mateus aí ia falar disso aqui, abriu a gente na hora. Mateus 6,6 fala assim, agora eu vou ter que falar. Mateus 6,6 fala assim, olha, e quando entrarem na presença do Senhor, não seja como hipócritas que ficam nas esquinas gritando, eu sou evangélico, eu sou lá da quadrangular, eu sou da Assembleia de Deus, olha a minha roupa, ó, eu sou presbiteriano, e eu confesso a Deus. Jesus fala, entra no seu quarto, fecha a porta, e entre no secreto com o Senhor, porque o Deus que te vê em secreto, te exaltará em público. Sabe a importância do secreto? Muitas vezes nós queremos entrar no secreto e queremos ter uma experiência com Deus ali, fala, nossa, eu estou orando, eu estou chorando, mas parece que Deus não está aqui, não estou sentindo a presença. A palavra fala de Deus, o Deus que te vê, não é você que está vendo Deus, é Ele que está vendo o seu propósito, é Ele que está vendo a sua busca, Ele que está vendo a sua dedicação, mesmo não querendo, mesmo acordando de manhã atrasado, mas você tirou o seu tempo para ouvir uma palavra, e ela vai ser revelada, aquela experiência, poxa vida, eu li isso aqui ontem, e hoje o pastor Juvenil falou, é o meu secreto com Deus. Deus nos revela. Ó, se eu li e não entendi nada, mas aí de repente você vem no culto, o pastor revela aquilo. É experiência, é busca da presença, da paz do Senhor. E a palavra de Deus para nós não sair aqui. Então, aqui eu vou ler uma coisa antes. Paulo está na cadeia, livre das ofensas e dos ofensores, e cantava e orava. João Batista estava preso nas angústias do seu coração. Existem duas diferenças de nós enfrentarmos as nossas lutas do dia a dia: cantarmos e orarmos, ou ficarmos presos no nosso medo, na nossa angústia e na nossa falta de paz. Quando cantamos e oramos, a paz do Senhor vem sobre nós, a paz que excede todo entendimento. Para João Batista, a cadeia não só o prendeu somente, mas revelou as suas prisões internas. Tem muita gente que quando está em dificuldade, ele não está vivendo só aquela dificuldade, ele está revelando tudo que ele é, tudo que está doendo, tudo que está machucando. Muitas vezes nós temos que ter paciência, acho que eu falei isso aqui da outra vez, paciência com aqueles que muitas vezes nos ofendem, são brutos com nós, porque ele está revelando as prisões que estão dentro dele, ele está gritando, pedindo socorro. Mas, se nós tivermos um comportamento de Paulo e Silas, enquanto vem a ofensa, que nós temos a presença do Senhor, a paz do Senhor que excede todo entendimento, nós vamos cantar e orar e determinar que as prisões que prendem aquele nosso irmão, aquela nossa irmã, aquele colega do trabalho, sejam quebradas. Paulo e Silas, eles não estavam dentro da prisão, eles estavam orando, olhando o carcereiro. Existia um propósito de estar ali para libertar aquele carcereiro, porque quando as cadeias são quebradas, ele fala, nossa, todo mundo escapou, eu vou me matar, porque eles vão me matar. E Paulo e Silas falam, não, porque o propósito do cantar, de oração, e mostrar que eles não estavam presos nas suas cadeias, nas suas aflições, nos seus traumas, nas suas angústias, era a salvação daquele carcereiro. E para que nós possamos viver isso, a palavra de Deus nos dá uma receita. Eu não venho aqui só para falar e acusar, mas nós temos que entender qual é o caminho para nós vivermos essa paz. O que ela nos revela, o que ela faz com nós quando nós buscamos essa paz. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 12, do verso 14 ao 5. Eu já gosto de pôr aqui, que eu não fico rodando ali, só que o celular está me traindo. Jesus. Hebreus 12, verso 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A nossa aliança, a nosso propósito, a nossa forma de enxergar o Senhor é ter a paz com todos. A paz que excede entendimento. A luta está grande, busque a paz do Senhor. A adversidade está grande, busque a paz do Senhor. Me ofenderam, eu busco a paz do Senhor, porque ela vai me trazer uma autoridade, da qual eu vou sobressair. Não por minha força própria, mas o Senhor vai me dar uma santidade. E ela diz assim: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso,
separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que nos tira a paz, ou que brotando em vós perturbe por meio de muitos e sejam contaminados. Quando nós perdemos a nossa paz, existe uma amargura e nós envolvemos com muito, e por eles nós somos contaminados. Mas quando nós buscamos seguir a paz com todos, ter paz com o meu esposo, ter paz com a minha família, ter paz com o meu trabalho. Tem marido que chega em casa que a esposa só falta perguntar: que espírito que está aí? É o da paz ou da luta? Porque o bicho só de bater o portão, a mulher já fica assim: meu pai do céu, quem chegou lá? E vice-versa, né? Por quê? A paz não está ali. Ele leva todo aquele peso do trabalho para dentro de casa, ou leva toda aquela tensão financeira para dentro de casa, e a paz nunca reina. E ali, se ele bate o portão, a hora que a esposa fala uma coisa, ele já dá um troco, a esposa dá outra, e ali onde está a paz do Senhor? Aonde está a nossa autoridade espiritual? A hora que vê, tem casa de crente, você pensa que é um pagode lá, porque sai briga o tempo todo. E nós perdemos a autoridade. Quando nós falamos a autoridade, ela significa que nós não temos poder naquilo que nós falamos. Ela não impacta ninguém, ela não provoca algo em ninguém, porque falta a paz. Como eu vou falar de amor se eu não combino com ninguém? Como eu vou falar de prosperidade, de bênção, de milagre do Senhor, se eu não transmito essa confiança? Tem filhos e filhas, ou esposo e esposa, que também não tem autoridade em casa, porque fala: mas na onde eu enxergo isso? Na onde que eu vejo isso para eu querer seguir? Eu estou lá quando eu entrei no curso que eu estou fazendo, eu falei: eu vou viver um desafio, porque é um curso que as pessoas muitas vezes ficam céticas, assim, não acreditam em Deus. E eu falei: será que eu vou ser aquele crente antigo que tudo que o professor fala, não, mas Deus fala assim. Não, a palavra de Deus fala assim. Falei: meu Deus. E com isso eu trago uma coisa que eu estou carregando comigo, eu tenho falado muito na igreja. A palavra, ela é viva, ela é atual, ela não passa, ela não muda, ela tem um princípio, ela tem uma base, e isso não vai mudar nunca. Pode passar o tempo que for, ela é viva. Mas os tempos mudam e a sua aplicação, ela encontra um lugar diferente, uma ótica diferente. E outro dia, aí já passou o primeiro período, né, toda a apresentação que estava ali, falando: não, eu sou evangélico, sou pastor auxiliar e tal, trabalho de convendas, me apresentava em todos os cursos. E as pessoas ficam nos observando. Muitas vezes eles não cutucam a gente, né? Mas você, pastor, pensa assim. Quando entrou a pandemia, então, que eu entrei bem no olho da pandemia, e as pessoas, aí começou lá, né? Estava na época da política, lá o Bolsonaro não queria lembrar, não acreditava, ficou aquela luta, meu amigo, e os evangélicos que apoiavam o Bolsonaro. O que eu sofri, um dia eu estava em casa na aula online, mas deu um pega para capar lá, que eu tive até que pedir. Nisso, até a pastora tinha me ligado, porque a gente tem um período de oração, a gente foi combinar. E justo naquele dia, eu fui fazer um comentário. Gente, eu nunca levei tanta lapada igual eu levei. Falei: Senhor da glória, por causa de um posicionamento. E passou-se o tempo, aquilo passou. Eu até depois entrei na aula de novo, pedi perdão. Falei: vocês me desculpem, eu só queria colocar um posicionamento meu. E aquilo me tirou a paz. Porque eu agi errado, no lugar errado, na hora errada. Porque para a gente posicionar, acho que o mais certo é quando nós estamos aqui no cara a cara, no ao vivo. E aí, quando voltou às aulas, falei: Jesus, nós vamos trazer aquilo tudo de volta. E quando voltou às aulas, nós entramos na sala, e a primeira coisa que nós fizemos foi fazer uma oração. Com meio de espírita, de umbanda, de gente que acredita e quem não acredita. Na faculdade tem muita gente que é espiritualizado. E aí nós fizemos uma oração que o professor pediu. E aí eu falei: Senhor, verdadeiramente nós estamos na paz. Então, hoje eu vivo lá,
E os posicionamentos são o que Deus fala, o que Deus me fala. Nós tratamos de aborto, nós tratamos de homossexualidade, nós tratamos de ideologias, e a gente consegue se posicionar da forma que a Bíblia diz, sem causar danos, de forma que, quando eu falo de algo que a Bíblia diz, mas eu diz também da bênção que ela concede àquele que dá atenção. E graças a Deus, Deus tem nos dado autoridade a certo ponto. Tem uns que não tem jeito, mas Deus vai cuidar deles. Mas uma coisa eu peço sempre ao Senhor: Senhor, que eu entre lá e tenha harmonia, tenha paz. Outro dia, saindo com o professor, saindo da sala, o professor me chamou de volta, e aí ela falou assim: ai, Wagner, eu fico até meio sem jeito de posicionar aqui, mas eu vou na igreja. Falei: ah, é? Qual é a igreja que você congrega? Não, eu vou, eu gosto de ouvir a palavra. E aí eu falei: ah, nossa, eu até me preocupo às vezes, porque a gente tem que posicionar de algumas situações. Ela falou: não, eu entendo, eu queria ser igual você, acreditar igual, né, você acredita, e posicionar da forma que é, sem toda hora que o professor levanta, tem um crítico. Eu tive aluna que eu falava uma coisa, ela levantava lá atrás, atrapalhava a aula toda. Então, a gente busca paz. Eu prefiro falar mais do que Deus faz, do que o amor faz, do que a palavra cria nas pessoas, do que ela dirige para as pessoas, do que ficar acusando as pessoas. Lá na sala deve ter, lá no mínimo, uns 7 diferentes, uns 7 homossexuais, uns 8 moça, tem hora que eu até esqueço aqui de tanta terminologia, que tem hora eu até me perco, né? Bissexual e por aí vai. E nós enfrentamos isso, mas graças a Deus a gente busca o carinho, porque a gente fala do amor de Deus, a gente fala da paz que o Senhor traz para nós, ao nosso coração, do que o Senhor pode fazer. Isso, eu não preciso decorar versículos que eu saiba, amém. Nós vamos pregar aqui, abrir para aqui, falar de Deus e Bíblia. Com quem sabe de Bíblia é uma bênção, mas com quem não sabe, nós falarmos do amor do Senhor. É isso que eu quero que você posicione, que você declare, traça essa paz para o teu coração, essa liberdade de falar do amor, do que o Senhor pode fazer. E eu tenho certeza que você vai trazer paz no coração de todos aqueles que te cercam, em nome de Jesus. Eu queria essa noite, da outra vez que eu vim, eu não tive, né, eu não sabia como funcionava, e eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Nós vamos fazer um louvor, chamar o Tarsis, para nós fazermos um período de louvor, de oração, para que você possa entender, para que você possa buscar essa paz que excede todo entendimento. Quando nós falamos de Jeová Shalom, lá no tempo das guerras, eles buscavam uma paz que o Senhor, uma paz de proteção, que o Senhor desse para eles. E hoje nós buscamos uma paz de espírito, e nós vamos alcançar isso quando nós liberamos perdão, quando nós possamos viver e seguir a paz com todos, para que todos possam ver o Senhor que você serve e o Senhor que nós declaramos em nome de Jesus. Agora, gostaria de convidar vocês a ficar de pé, e nós vamos estar aqui